Podemos sentar, meus irmãos e irmãs. Toda a liturgia de hoje nos aponta para o mesmo caminho. A supervalorização das coisas e o abandono do ser humano. Desde a primeira leitura nós já ouvimos dizer uma coisa muito importante. Vaidade, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Tudo aquilo que é preocupação para que os outros vejam é vaidade. Porque no fundo a nossa maior preocupação não pode ser o que os outros veem que nós temos, mas sim aquilo que os outros sentem que nós somos. A grande problemática do mundo hoje é uma mentalidade de que para ser, você precisa ter. Mas na verdade é o contrário. Não é o ter que nos faz sermos boas pessoas, mas é o ser por ser. É investir naquilo que somos internamente e não única e exclusivamente para fora. A denúncia que nos é apresentada pelas leituras de hoje, em especial por Jesus, é na verdade um lugar e um contexto em que a nossa preocupação já não é mais o humano verdadeiramente, mas é o estético, mas é a riqueza, mas é a posse. Inclusive, nós nos deparamos com um sistema social em que só piora uma mentalidade de um povo que desvaloriza cada vez mais o humano, para valorizar as coisas. Nós mesmos, digamos assim, talvez um pouco mais velhos, tirando aí as crianças, os jovens, os adolescentes, já estamos sujeitos a uma mentalidade, por exemplo, por conta das redes sociais, de estarmos preocupados demais com o que os outros veem, com as aparências. A gente vê hoje nossos jovens, talvez quem está aí na escola, quem está aí na adolescência, às vezes o papo que tem lá na escola, ou o nível de comparação, é o que cada um tem. Eu tenho um tênis assim, assim, assado. Mas o seu tênis é pirata. O seu tênis é do Paraguai, a sua roupa não é assim. Não, porque fulano tem um iPhone 16 Pro Ultra Max que faz café e anda sozinho. E eu também quero ter um desse. E aí você vê as crianças hoje em dia muito mais preocupadas em pedir aos pais para ter coisas do que para aprender a ser boa pessoa na vida. Nós vemos um sistema em que as pessoas naturalmente sentem-se atraídas muito mais em mostrar para os outros as coisas do que em ser por elas mesmas. Não é verdade? Até nós, mais velhos, somos tentados a preocupar-se com a ostentação. Talvez você conheça alguém, com certeza você conhece, eu torço para que não seja você. Mas geralmente a gente sempre conhece alguém que quando a gente vai conversar, a pessoa só fala de coisas. Mas você tem que ver a casa que eu construí lá no condomínio Paraíso. Me falaram que é o mais chique que tem aqui na cidade, né? O caso é que o condomínio Paraíso custou milhões e milhões de reais. Você tem que ver o travertino romano que eu coloquei no meu banheiro. Mas aquilo lá é coisa de outro mundo. E que não sei o quê. Você tem que ver a viagem que eu fui para não sei aonde. Aí daqui a pouco a sua criança chega para você e fala assim: mãe, por que a gente não vai na Disney também? Porque a felicidade é ir na Disney. E eu vejo meus colegas tudo feliz lá e a gente não vai na Disney. E a gente vai percebendo que as pessoas estão colocando a felicidade nas coisas e não no ser em si mesmo. Você pode estar lá na Disney, triste, e estar feliz aqui, caminhando na beira-rio. Mas aí a gente vai dizer assim: padre, mas eu vou chorar em Paris tomando champanhe. Padre, mas eu vou estar chorando em Nova York. É porque a gente não percebeu que a gente vai estar chorando. E aí nessa hora, talvez a gente não percebeu que ainda assim, você está valorizando mais as coisas, mais os objetos, mais o estético, do que a sua própria felicidade. Você literalmente preferiria estar em Paris sofrendo do que estar feliz onde você está hoje. E aí nessa hora nós vamos invertendo os valores de uma estrutura social que nos rouba de nós mesmos. Em que no fundo o verdadeiro valor, igual Jesus nos apresenta, é o contato com o que a gente é. Ao invés de gastar tanta energia pela pompa e pela imagem, invista no seu coração.
Que tal, ao invés de ter mansões maiores, ter corações maiores? Ao invés de ter, né, mais e mais força, mais e mais influência, mais e mais direitos sobre os outros, mais e mais poder, não ter talvez mais e mais amor, mais e mais cuidado, mais e mais respeito. Nós vemos um mundo cada vez mais insensível e indiferente. Sabe por quê? Porque as pessoas têm se tornado só casca, só externo. Não tem mais nada. Se a pessoa não tem sentimento dentro dela, como ela vai se compadecer do sofrimento do outro? Se ela não compadece-se nem dela mesma. E nós vemos um mundo que não se preocupa em investir nada dentro de si. Por isso que o mundo anda abandonando cada vez mais a espiritualidade, cada vez mais a Deus. E as pessoas dizem, eu vivo tranquilamente sem Deus. É claro. Você vive tranquilamente sem ter uma vida interior. Você vive na aparência, na casca, no que os outros veem. E o pior é que quando os outros não estiverem vendo nada, aí você desmorona na sua tristeza, porque não tem o que te sustenta dentro de você. Esse grande movimento que Jesus já mostra para nós há mais de 2000 anos atrás, nunca foi tão atual. De uma preocupação tão exacerbada pelas coisas, que nos esquecemos do humano que é o outro e do humano que somos nós. Porque até aquele que coloca toda a sua força, sua energia e sua vida nas coisas, também perde-se a si mesmo. Não é só aos outros. E aí nós chegamos então nesse evangelho, em que nós ouvimos Jesus contar, né, uma parábola de um homem muito rico, que teve uma plantação tão grande que não tinha lugar para colocar. Mas vocês perceberam que aquele homem estava conversando sozinho. Ele conversava com ele mesmo. Nossa, o que eu vou fazer? Porque não cabe nos meus silos, já sei o que eu vou fazer, vou construir silos maiores. E ele está sozinho, sabe por quê? Porque não tem lugar para o ser humano, onde ele só tinha lugar para colocar as coisas dele. Dentro daquele silo só coube a colheita e os bens materiais dele. Não coube o humano. Por isso que ele ficou sozinho. E aí nós vemos então a preocupação dele de aumentar os silos para caber mais. Que pena que muitas vezes no mundo nós vemos pessoas pensando cada vez mais assim. Quanto mais rico eu me tornar, preciso construir muros cada vez maiores para proteger minhas riquezas. Preciso construir silos cada vez maiores para guardar minha riqueza, ao invés de construir mesas maiores para servir a todos. E o interessante que a gente descobre é que felicidade mesmo está naquilo que a gente tem, mas a gente decide partilhar. Eu lembro quando eu era criança, primeira vez que eu ganhei uma caixa de bombom, eu tinha uns 8 anos de idade, mais ou menos. E aí eu ganhei da minha tia. Eu lembro assim, um evento canônico na minha vida. E aí era meu aniversário. Assim que eu consegui, eu fugi do povo, fui para trás da casa, sentei assim na calçada, encostando na parede, comi aquela caixa de bombom inteirinha sozinho. Em uns 10, 12 minutos. Não vi nem o sabor do chocolate. E não é essas caixas de bombom furreca hoje em dia, não. É bombom de verdade, aquelas caixas cheias, né? Era aquele garoto mesmo do tempo que era bom, né? Hoje em dia parece que está comendo isopor com açúcar. Depois você corta a live e vão levar um processo aí, com certeza. E aí interessante que eu olhando hoje para trás, a figura daquela criança, que não vou julgar, né? Não vou julgar o meu eu do passado, mas digamos uma atitude egoísta. Egoísta. Eu pensei, nossa, eu ganhei uma caixa de bombom, é só para mim. E aí eu fui feliz comendo aquela caixa de bombom? Na hora talvez. Depois vocês sabem o que acontece quando você come uma caixa de bombom inteirinha sozinho, né? Mas aí hoje, eu olhando para trás, além de eu ter sofrido as consequências do meu egoísmo, eu descobri hoje que aquela caixa de bombom que me fez feliz num grau deste tamaninho, teria me feito muito mais feliz se eu tivesse colocado ela na mesa e falado para meu pai, minha mãe e minha irmã assim, vamos comer junto? Nessa hora é que a gente descobre que as coisas são muito mais felizes, tem muito mais sentido quando junto. Não faz sentido coisas que sejam só para nós mesmos.
A riqueza mesmo não está no quanto de bem nós temos, mas no quanto de pessoas se beneficiam e se alegram e têm suas vidas melhores, porque nós decidimos colocar o que temos a serviço dos outros. E aquela alegria que eu perdi de ter partilhado, também teria sido uma alegria que teria mudado ainda mais a experiência minha como infância. E desde o início aprendido a partilhar. Nossa, eu era mão de vaca, mas vocês não fazem ideia. Hoje em dia eu estou tentando, aos poucos, superar. E a gente vai percebendo que é na partilha que está a felicidade. Não é no eu comer escondido, não é no eu fazer as coisas só para mim mesmo. Faz um dia uma experiência. Sei lá, você está no trabalho, sai do trabalho, você chegar em casa, você vai comprar uma barra de chocolate, você comer escondido? Não. Leva, num dia que sem ninguém está esperando, coloca na mesa e fala assim, hoje eu trouxe para nós comer. O pessoal vai assim, oh, beleza. Não é verdade? Oh, que maravilha. Leva um morango do amor para você ver. Leva um morango do amor para sua esposa, para os seus filhos. Que tá em voga. Até eu comi um, é bom, viu? Pior que é bom mesmo o negócio. Mas ainda está meio hypado, está muito caro, muito caro, muito caro. Depois, quando baratear, nós compramos mais. Bem, coisas simples que partilhando gera muito mais riqueza. E riqueza que não passa. A gente tem que aprender a transformar a riqueza de coisas que se perdem em riquezas que nada nos rouba. Jesus já sempre fez a denúncia dizendo, nunca junte tesouros na terra, onde o ladrão rouba, a traça corrói, né, a ferrugem acaba. Jesus já falava isso para nós há mais de 2000 anos atrás. E nós vemos um mundo cada vez mais reforçando desigualdades sociais. Isso é claro, é nítido. Cada vez a gente vê a notícia que os ricos ficam mais ricos. Mais ricos. E é interessante que nós vamos olhando daqui para frente, já que Jesus nos apresenta essa demanda de olhar primeiro e valorizar mais o humano do que as coisas, eu me preocupo com o nosso futuro. Porque eu acho que nós estamos vivendo uma geração e um período em que cada vez nos preocuparemos menos com o ser humano. Papa Francisco, no documento da igreja Evangelii Gaudium, dizia o seguinte, nós estamos vivendo agora uma estrutura social em que já nem mais se preocupa em escravizar o pequeno. Atualmente só escolhe se deletar da sociedade o pequeno. Antigamente escravizava-se, agora já nem quer mais, já deleta. Porque agora não preciso, agora eu coloco um robô no lugar, agora eu coloco uma inteligência artificial no lugar e pronto. E aí nós vemos a sociedade que troca de valores porque troca o lugar do ser humano. E nós veremos cada vez mais empresas se alegrando em conseguir tirar cada vez mais pessoas trabalhando dos seus postos para substituí-los por robôs. Há um pouco tempo eu dei uma bênção numa empresa, BP Bioenergy, que é uma refinaria de cana-de-açúcar para álcool E aí eu cheguei lá, olhei, sei lá, acho que era 2.000 funcionários, 3.000 funcionários que estavam assim num galpão. E eu falei assim, caramba, quanta gente, né? Que legal, né? Aí, padre, há 10 anos atrás isso aí era 5 vezes mais. É que agora as máquinas já substituíram praticamente, né, 80% do trabalho aqui da fábrica. E eu fico pensando, imagina daqui 10 anos mais. Daqui 15, 20, 30 anos mais. E olha, dificilmente as pessoas que só enriquecem com isso pensarão como Jesus nessa hora. Sem nenhuma dor no coração, colocarão mais e mais máquinas nos lugares. E sejamos honestos, a chance disso acontecer é muito grande. Por isso que essa preocupação, e nós não sermos os primeiros a fazer isso, porque somos seguidores de Jesus. De que adianta ouvir a Deus nos falar sobre o valor do humano e não das coisas, e na vida real, a gente viver como se não soubesse ou não jamais tivéssemos ouvido falar sobre isso. Coisas se perdem, passam, acabam, mas o ser humano precisa ser valorizado. E agora eu vou tocar numa coisa que é muito delicada, eu peço que vocês escutem com muito carinho, e com uma perspectiva evangélica, e não uma perspectiva política, de coração, de verdade. Não estou aqui para defender nenhum partido político, estou aqui para defender aquilo que é cristão. Então escutem com muita atenção. Às vezes nós escutamos na sociedade muita gente dizer o seguinte, mas é um absurdo,
pegam parte dos nossos impostos para poder alimentar ainda mais a pobreza. Pegam parte dos nossos impostos para projetos sociais. Isso é um absurdo, fica alimentando a pobreza. E eu escuto isso e fico, caramba, as pessoas estão preocupadas com uma migalha que sai, a migalha mesmo que sai dos impostos, para poder salvar a vida de pessoas. E nessa hora a gente descobre que essas pessoas estão mais preocupadas com a migalha que sai dos impostos dela, do que com o ser humano que depende daquele lugar para viver. Recentemente nós saímos novamente do mapa da extrema pobreza do mundo. 2,5% da população inferior agora passa a extrema pobreza. Você sabe quanto é 2,5% de mais de 200 milhões? Mais de 5 milhões de pessoas na extrema pobreza. No Brasil. No Brasil. Antes isso era ainda mais, um número ainda maior. 5 milhões. Ah, não, padre, mas pobre tá porque quer. Porque é só arrumar um lugar para trabalhar, é só arrumar um lugar para plantar. Eu acho que o mundo de vocês, ou de quem pensa assim, é muito pequeno. Dos lugares que eu já passei, nas missões que eu já fui, tem lugar que você não tem lugar para plantar, porque não tem água. Não tem água. Não tem como fazer um milagre. Não, vamos plantar aí que com certeza vai nascer nessa seca toda. 5 milhões de pessoas mesmo passando fome. E por isso que eu estou falando para vocês não escutarem isso como posicionamento político, mas como uma realidade. Não tem como eu ouvir falar aqui Jesus falando sobre a questão da hipervalorização das coisas e a desvalorização do ser humano, e eu desvalorizar 5 milhões de brasileiros que estão na extrema pobreza. Fingir que eles não existem. Então que a gente possa perceber e prestar a nossa atenção nestas pessoas. E disso, gente, não tem nada de político. Tem de evangélico. É de olhar e perceber que eu preciso começar a valorizar mais o humano. Valorize mais o ser humano do que você valoriza o seu partido político. Valorize mais o ser humano do que você valoriza os seus bens pessoais. Valorize mais o ser humano do que qualquer outra coisa ou imagem diante da sociedade. Valorize o que é para ser valorizado. E aí você vai descobrir uma coisa que vai mudar o resto da sua vida. Que é quando Jesus encerra o Evangelho dizendo assim: ainda nesta noite, ou melhor, louco, ainda nesta noite pedirão a tua vida. E para quem vai ficar tudo que você juntou? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Puxa vida. Só dessa frase aqui, a gente já deveria mudar muita coisa em nós. Se chegasse hoje, a nossa hora, hoje à noite, será que a gente já teria tesouro suficiente juntados diante de Deus para a nossa vida eterna? Responda para você mesmo com honestidade. Você não precisa contar isso para ninguém. Daquilo que você tem feito, da forma com que você olha para os outros seres humanos, da forma com que você cuida e é fiel à palavra dele. Eu não estou falando só de vir à missa aos domingos, não. Eu estou falando também daquilo que a missa leva você a viver fora daqui. Você estaria com a mente tranquila e dizer: Senhor, pode deixar esse servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor, como diz o cântico de Simeão. Se talvez a gente tiver a coragem de olhar para nós e falar assim: puxa vida, eu preciso fazer muita coisa ainda. Não tenha medo não. Não desanime não. Olhe para você mesmo e fale assim: eu posso mudar. E eu posso fazer a vida de muita gente mudar também. Porque eu estarei presente na vida deles. E aí é nesse momento que a gente toca a nossa vocação primeira. Não estamos no mês das vocações, afinal? A nossa vocação está a serviço dos outros. Já percebeu que não existe vocação para si mesmo? Ah, eu sou professor. Professor para quem? Para os outros. Eu sou médico. Para quem? Para os outros. Eu sou padre. Para quem? Para os outros. Não existe nenhuma vocação para si só. Deus já nos deu os dons, talentos, vida e bens
para que tudo seja sempre para o melhor bem e vida dos outros. A gente cuida dos outros, os outros cuidam da gente. E aí a gente vai percebendo que a felicidade não é o acúmulo exacerbado. Deus, inclusive, Jesus, inclusive, aqui ele não está brigando ou criticando os ricos, não. A briga aqui é o apego. Porque senão eu poderia dizer assim, não, esse evangelho aqui é só para quem tem mais de R$1 bilhão, sei lá. Não, esse evangelho é para todo mundo, sabe por quê? Porque eu posso estar apegado a R$1 bilhão, eu posso estar apegado a R$1.000, eu posso estar apegado a R$100 que eu tenho. Ou apegado a uma caixa de bombom. Percebe? A hipervalorização do que eu tenho. Não é o quanto de riqueza em si você tem, mas é o que você faz com aquilo. Você pode ter uma caixa de bombom só e decidir não distribuir para ninguém. Você pode ter muito dinheiro e também decidir não fazer nada com isso e deixar que o mundo se perca e perca com tudo isso. Por fim, que nós possamos ser indagados por essas palavras. Se a gente olhar com muita veracidade, a gente vai ver que não tem como não falar sobre isso a partir dessas palavras do Evangelho. Cuidado com a ganância. A ganância jamais nos levará a lugar nenhum, porque ela nos rouba de nós mesmos o verdadeiro valor da vida. Se for para ser ganancioso, seja ganancioso de aprender de Deus. Seja ganancioso de amar muito e de investir em você. Porque talvez quanto mais tempo você gastar preocupado com as coisas exteriores, menos tempo você terá para investir em você. Eu não tenho formação em psicologia, mas alço mão da psicologia para dizer que quanto mais a gente se preocupa com o nosso exterior, é porque menos interiormente temos para oferecer. E o nosso corpo, nossos objetos, a estrutura que a gente cria de imagem à nossa volta, é o grito do eco silencioso de uma pessoa que não tem nada dentro de si. Que a gente possa ser pessoas que não precisam de nada para mostrar. Que as pessoas nos enxerguem pelo que nós somos e não pelo que nós temos. Esse é o primeiro passo para uma vida feliz e integrada. Vocês jovens, em especial, cultivem primeiro o seu coração, a sua mente. Você está bem com você mesmo? Você está bem com aquilo que você faz? Você está bem com aquilo que você sonha para você? Não preocupe com a riqueza, não preocupe com a conta bancária, não preocupe em escolher profissões só por conta do seu salário. Preocupe-se em escolher aquilo que te fará feliz. Padre, mas meu pai, minha mãe quer muito que eu seja tal coisa. Que se dane seu pai e sua mãe, porque o sonho tem que ser seu e não deles. Se os sonhos eram deles, que eles vão viver. Meu pai quer que eu seja médico, então fala para ele entrar na medicina. Porque não é você que vai viver o sonho dos outros. Viva o seu. Construa por dentro. E isso nada vai te tirar. Então agora por fim, feche os seus olhos. E olhando para dentro de você mesmo, com honestidade, se perguntando o que você gostaria hoje de diante de Jesus entender em você. Será que sua preocupação tem sido em construir silos maiores ou em construir um coração maior? Será que você está realmente preocupado com o sofrimento do ser humano ou você só está preocupado com as coisas que você quer ter na sua vida? Será que quando você pensa no futuro, o que você pensa para ser feliz no futuro? Ter uma casa assim ou assado, ter um carro assim ou assado, ter um aumento no seu salário ou não? Ou será que no seu futuro, para você ser feliz, você sonha em estar cercado de pessoas que te amam? É em ser feliz por aquilo que você é como pessoa e de olhar para você no espelho e dizer para você mesmo: eu me tornei humanamente a pessoa que eu sempre sonhei ser. Não é a pessoa que eu sempre quis ter, mas sempre quem eu quis ser. Senhor, tire de nós toda a tentação de tirar do centro o ser humano. Que não sejamos loucos
de valorizar aquilo que se perde, mas santos ao valorizar aquilo que se ama.